Peãozada, finalmente saiu o pronunciamento mais esperado. Pronunciamento Tayane. Ela mesmo, a Dora traiçoeira, que abandonou o Betinho no meio da trilha. Ela soltou a Peãozada, só que daí é o seguinte, ela soltou parte 1, parte 2 e parte 3, cara. Parte 1 aqui, ó, quase 9 minutos. Parte 2, mesmo tempo, quase 9 minutos. E parte 3, Murilo, os três estão com o mesmo tempo, então vai ter parte 4 ainda. Você tá entendendo? Mano, Murilo, os três estão com exatamente o mesmo tempo. Tudo ela soltou ontem, entendeu? Não tem porquê ela soltar a parte 4 agora. Sei lá, talvez solta, Murilo. Porque, ó, ela levou 11 horas, 10 horas e 9 horas, é. E depois disso ela já soltou uma publicação também, Marcelo, pra agradecendo e tal. Então talvez não tenha mais. Mas assim, vamos assistir, Peãozada. Só que agora fica aí o mistério. A gente vai soltar em 3 partes esse vídeo também, pra vocês não sofrerem tanto de uma vez. Ou a gente solta tudo em uma parte só, porque se a gente soltar tudo de uma parte só, a gente vai ficar com, pelo menos, Murilo, uns 40 minutos pra mais o vídeo, entendeu? Ah, mas aí, porque assim, não dá pra gente ficar cortando também, porque não é tipo os vídeos não adivinham, que eu resumo, né? Não adivinha, eu assisto tudo e resumo em 10 minutos. Aqui não, aqui a gente assiste tudo, né, mano? Não, tudo errado o pronunciamento da Tayane, mano. Que falou que ia fazer um negócio produzido, fez com um negócio que parece que gravou com um Grand Prime, Marcelo. Não, a imagem tá péssima, o áudio também não tá lá, aquelas coisas, não tem nenhum microfoninho nela aqui. Não, e o cara, não, se bobear, eu coloco a abertura do Fantástico ainda. Foi, nossa, aí, ó. Não, e outra coisa, se ela quer atingir, Murilo, se ela quer atingir a galera, ela tem que fazer um vídeo só e um vídeo, que fosse 10 minutos, mas em um vídeo só. Não tem que contar a história da vida dela, entendeu, mano? Ninguém quer saber. A gente quer saber o que aconteceu lá. A vida dela conta em podcast, Marcelo. Vai lá, conta a história com o Betinho, vai num podcast depois e fala durante 2 horas lá, mano. O próprio Betinho, Murilo, a gente ficou sabendo das coisas que ele falou, das coisas que ele passou na trilha, nos podcasts, entendeu? Então era mais fácil ela ter ido num podcast. Chapou, total. Não manja nada de internet, mas vamos ver aqui, ué. Vamos ver, ué. Nossa, podia ter potencializado muito mais esse alcance aqui. Aí beleza, vamos lá, Peãozada, vamos ver. Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026. Murilo, e ela ainda deu uma acelerada, né? Tá ligado, né? Porque eu não acelerei aqui. Você viu que ela tá falando meio rápido? Eu tenho quase certeza que acelerou um pouquinho, ainda, porque aqui tá no normal. Meu primeiro pronunciamento na internet sobre o que aconteceu no Pico Paraná. Primeiramente, eu vou contar resumidamente um pouco sobre mim. Como vocês sabem. Então já chapou, que ninguém quer saber de você, entendeu? Porque quando você vai contar de você, Murilo, você vai enaltecer você. Não, porque eu vim assim, eu vim assado, família pobre, piriri, pororó e foda-se, mano. Ela falou que ia ser com um produtor, mano. Não deve ter sido o produtor, cara. O cara gravou no meio da ventania, Marcelo. Sabe o que é isso, Murilo? Ela falou que queria escrever um livro, ela escreveu o livro em vídeo. É isso que ela fez. Porque ela tava com um monte de página lá escrevendo, era isso que ela tava escrevendo, a vida dela, a história da vida dela. Não, é horrível. Ventania, não tem um lapela aqui. Senhora. Eu até ia comentar aqui já de cara, ó. Esperava mais, mas nem pode, porque ela bloqueou os comentários. Meu nome é Tayane Smith, tenho 19 anos. Sou da cidade do município Itacoatiara, do estado do Amazonas. Eu nasci e cresci aqui. Eu passei a minha adolescência, desde quando eu nasci até meus 15 anos, na cidade. E com 15 anos eu fui para a capital em busca de expandir a minha mente, conhecer o mundo, me aventurar. Como a minha mãe sempre falou, a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Então ela me preparou bastante pra vida, sobre os acontecimentos da vida. E isso me gerou uma curiosidade de eu buscar a minha liberdade e as minhas experiências, os meus conhecimentos próprios. Nossa, aí barulho de moto atrás. Então, com 15 anos, eu fui pra capital apenas com uma mochila. Cheguei lá, tive suporte de família, parentes. E chegando lá, eu consegui um trabalho, né, em um lanche. Em um lanche eu trabalhava das 4 horas até as 3 horas da manhã. Eu ganhava R$40 a diária, com 15 anos isso. E agora não vai, né? Agora, começou tão bem a vida, né, Murilo? Trabalhando na raça e agora falou que tem um cara que banca ela? Marcelo, 40 conta diária é dinheiro pra cacete, mano. Eu trabalhava recebendo um salário mínimo, uma vez eu fiz as contas, dava nem R$35 ao dia, Marcelo. Dinheiro pra cacete também, assim. Na época ela tinha 15 anos, né? Então, e também nunca foi dinheiro pra cacete, 40, mas ainda era mais do que eu. O Murilo querendo contar a história triste da vida dele também, tá vendo? Aí pronto. E eu chegava em casa, eu dormia, descansava, 6 horas da manhã eu tinha que estar em pé de novo pra eu ir pra escola. E essa era a minha rotina, gente, durante alguns meses em Manaus. Meus 15 anos, assim que eu cheguei na capital. E eu fiquei ali me virando, né, do jeito que eu podia, conseguindo um trabalho aqui, conseguindo um trabalho ali, tendo suporte da minha família. E através desse meu primeiro emprego, eu consegui comprar meu primeiro celular. Com 15 anos eu comprei meu primeiro celular com muito esforço do meu trabalho. E eu tive minha vida dos meus 15 anos até meus 19 foi em Manaus. Até que
Porque tem esse meu lado aventureiro, né? Eu trago desde pequena. E foi meu bisavô tinha um sítio no interior. Então eu ia todo domingo, final de semana com a minha avó. E eu ficava no meio do mato, no meio da floresta com meus primos, tomando banho de rio, andando de barco, andando de canoa, de bode, rapeta, pescando. E desde criança eu tenho esse meu lado aventureiro. E em Manaus eu tive a experiência de pular de paraquedas. Assim que eu pulei de paraquedas, eu falei, a coisa mais emocionante, de mais adrenalina que tinha em Manaus eu já fiz, que era pular de paraquedas. Eu tinha feito outras cachoeiras, outras aventuras. Então, o que eu pensei? Agora eu quero andar de balão, passear de balão, eu quero fazer outras trilhas, porque no Amazonas as trilhas são todas retas. Só é muito plano no Amazonas. Então, eu fui para o sul em busca de montanhas, trilhas maiores. E foi assim que eu cheguei no Paraná. Fui para o Paraná. Eu cheguei no Paraná dia 12 de outubro de 2025, no Paraná. Chegando lá, eu tive suporte da minha família também, de uma tia, e de pessoas íntimas de mim. Então, eu fiquei ali, por Curitiba, durante 3 meses. E eu morava no centro de Curitiba. Sempre em toda a cidade. Nossa senhora, mudou aí, tava muito barulho aí, até mudou de lugar. Ou não, Marcelo, ou ela esqueceu de colocar alguma coisa e acrescentou aí, não sei. Mora no centro porque tudo é perto, tudo é próximo. E em questão de minutos tudo se resolve ali, tudo é perto. Eu só queria saber por que ela não limpou a lente da câmera do celular pra gravar. Queria saber isso só. Não parece que tá suja a lente, a câmera? Parece que meteram o dedão na câmera. Pra fazer as coisas à noite, eu ia no lugar mais próximo, que é conhecido como Cavalo Babão, né? No Largo da Ordem. E foi nesse local que eu conheci o Roberto. Eu conheci o Roberto dia 29 de novembro de 2025. Então a gente começou a conversar, a amiga dele começou a falar que trabalhava com alguma coisa de venda, eu não lembro muito bem com o que ele trabalha. Ela falou, né, que ele tem curso de técnico de segurança, bombeiro, essas coisas de segurança que ele trabalha. Então a gente andou pelo centro, se aventurou, como tem um vídeo no meu Instagram, no meu perfil, eu de vestido vermelho, dançando, eu e o Roberto. Foi dia 29 de novembro de 2025. E após isso, eu fui pra casa, e a segunda vez que eu encontrei ele foi dia 14 de dezembro. Ele foi me buscar em casa, né? Foi ele e o primo dele chamado Renan. Os dois ficaram esperando na sala de visita enquanto eu ia buscar alguns pertences meus no meu quarto. E a gente começou a andar pelo centro, pelos bares, né? E só que eu tava muito desanimada, muito triste. Pelo fato de estar com saudades da minha cultura, da minha culinária, saudades do Amazonas, das minhas aventuras por aqui das cachoeiras de Presidente Figueiredo, dos passeios turísticos da tribo indígena, do meu tacacá, açaí, etc. E ele tentava me animar. A gente sentou na frente do Cavalo Babão. E eu falava pra ele, eu tô muito triste, muito triste. E ele lá, né, tentando conversar comigo, mas eu tava totalmente desanimada. Até que chegou um momento que a gente foi pra frente de uma igreja. Na frente dessa igreja, eu deitei no colo dele, ele sentado. Eu deitei no colo dele ali, eu acabei até pegando no sono e ele pediu Uber. A gente foi, ele me deixou em casa, né, eu fui pra casa e depois ele foi pra casa dele. Esse foi nosso segundo encontro. E o terceiro encontro foi já no Pico Paraná, dia 31, né, mas antes do dia 31... eu tinha planejado, entrei em contato com o Roberto dia 28 de dezembro. Eu falei bem assim, Roberto, o que você vai fazer no ano novo? Ele falou bem assim, eu vou passar o Natal com meus primos. Com meus primos, a gente vai passar na casa de uns amigos na casa de 3º ou 4º grau, não sei. Aí ele falou bem assim, se você quiser ir, você tá convidado, vai ter comes e bebes, goles, isso, aquilo e tal. Eu falei, não, eu já passei o meu Natal, foi na eletrônica. Então eu falei pra ele bem assim, agora no ano novo eu preciso de silêncio, me enfiar dentro do mato, escutar a natureza, os pássaros. E ele falou bem assim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero ir lá no Anhangava ou no Pico Paraná. Eu falei, então vamos no Pico Paraná? Eu perguntei pra ele, eu fiz uma pergunta, então vamos no Pico Paraná? Aí ele topou, a gente entrou, manteve contato ali, né? Eu falei bem assim, eu quero tomar banho de cachoeira, descarregar a energia negativa, fechar um ciclo, tomar banho de cachoeira, renovar as energias, abrir um ciclo novo. Esse papo eu não tanco, velho. Eu vou tomar um banho de cachoeira, que daí as coisas vai funcionar na minha vida, Murilo. Vai sair o demônio do seu corpo. Pelo amor de Deus, velho. E nisso convenceu ele. Ele falou, eu também quero e tal, isso, aquilo. Então a gente planejou de levar, né, comidas práticas, enlatadas. E nosso planejamento foi... Eu falei pra ele bem assim, eu vou na rodoviária comprar passagem. Aí a gente pegou um ônibus do Guadalupe, terminal Guadalupe, perto da minha casa, no centro. De lá, a gente foi pro terminal das Américas, né? Das Américas,
do Terminal das Américas, a gente pegou um ônibus. A gente parou na BR do Paiol de Baixo. Aí chegamos na Fazenda de Paraná, 11h40 da manhã. Fizemos nosso cadastro, tudo que tinha de fazer. E fomos tomar banho de cachoeira. Aí a gente pegou e foi pro Paraná, a gente subiu, né, 1h30. Aí, só que a gente tava tudo tranquilo. Só que chegou em um momento que tava muito calor, muito abafado, toda hora parando pra tomar água. E o Roberto chamava muito palavrão mesmo. Então, o que eu falei pra ele bem assim, Roberto, você chama muito palavrão, para de chamar palavrão, isso tá me incomodando. E ele falou bem assim, mas eu tava pedindo isso desde a cachoeira. Desde a cachoeira eu tava pedindo, para de chamar palavrão. Então, a gente pegou, a gente subiu, né, a gente tava subindo ali, e ele falou bem assim, mas isso é automático e eu não consigo controlar isso. Até aí a gente pegou, continuou fazendo a nossa trilha ali, até que chegou uma parte, tinha uns negócios de um monte de água, né, daqueles galão de 5 litros. Aí eu pensei, será que eles deixam essa água aqui para as pessoas que estão com sede tomar, ajudar a pessoa em alguma coisa? Aí a gente tava com tanta sede, não queria gastar nossa água toda, que a gente levou apenas 2 litros de água, né, de 1,5 litro. No total tinha 3 litros de água pra nós dois. Aí a gente começou a tomar a água lá. Essa água de bombeiro fica bem antes da bica, porque tem uma bica, né, quem conhece Pico Paraná sabe que tem uma bica. E a gente tomou. Aí depois a gente continuou a trilha, aí foi os vídeos que eu soltei gravando, né, a gente bagunçando os vídeos que eu soltei, gente, em nenhum momento o Roberto se incomodou. Em nenhum momento ele botou limite, falou, para com isso, isso tá me incomodando, eu não tô gostando dessas falas, eu não tô gostando do que você tá dizendo pra mim. Em nenhum momento ele fez isso, gente. Se ele tivesse se incomodado mesmo, ele tinha falado naquela hora. Assim como eu me incomodei com os palavrões dele, eu falei, Roberto, para de chamar palavrão, eu não tô gostando. E nisso, a gente continuou fazendo a trilha. Fez a trilha toda, chegamos no primeiro acampamento, o A1, era 5h20, 5h30 por aí. Tava chovendo muito mesmo. Então molhou todas as nossas coisas. Ele tava com uma pochete. Nessa pochete tava o celular dele, documento, chave, tudo. E o meu tava dentro da minha carteira, dentro da minha bolsa. E então molhou todas as nossas coisas. A gente chegou no acampamento 1, eu comecei a montar a barraca. E a gente deixou nossas bolsas no chão, né? Eu botei até pra gravar que vocês viram o vídeo. E nisso, eu comecei a abrir a barraca pra montar e o Roberto só me olhando. Ele só me olhando e eu falei pra ele bem assim, bora Roberto, acorda pra vida, tira a mochila daí, tira as coisas daí que eu vou botar a barraca no chão, eu vou abrir a barraca. Porque quem montou mais a barraca ali foi eu. O Roberto só fazia o que eu pedia, gente. Ele não sabia o Roberto não sabe nem montar a barraca. Ué, mas isso daí... É o motivo, Marcelo, o motivo pra ter abandonado ele. Porra, velho. Já desde o início já ficou claro pra gente, Murilo, que o Roberto, ele não é o cara do camping, não é o cara da aventura. E ele falou isso. Ele falou, cara, ela foi muito rápida no podcast. Ela chegou, já comentou montar a barraca, ela sabe montar. Então, ele falou isso. Até agora, Marcelo. Ele falou que o Roberto chamou o Uber pra ela dormiu no colo dele. Por enquanto, o cara tá sendo um cavaleiro, Marcelo. O único erro dele, então, foi que ele falava palavrão. Falar palavrão, é. E provavelmente, Marcelo, era tipo uns palavrão assim, caralho de mato aqui, entendeu, mano? Porque você tá no meio da trilha, velho. Você tá puto. Porque o Roberto não é o trilheiro, Marcelo. Você tá no meio do mato, você tá puto já, velho. Se eu for no meio fazer uma trilha, eu não vou me divertir, velho. Eu vou ficar irritado com mosquito, passando perreio. Não quero, mano. Entendeu? Aí só que ele foi por causa do Chibiu, velho. Por causa do Chibiu. Mas ele não é o cara, assim. Ele se provou depois, Murilo, em ficar 5 dias, que ele, né, um milagre do sobrevivencialismo aí. Mas ele não é o cara da trilha, velho. Talvez ele possa ser agora, depois que sobreviveu os 5 dias, né? Aí eu peguei, montei a barraca e eu falei, bora logo entrar, tipo, pra entrar, né? Pra parar de pegar chuva, se proteger do frio. Aí nisso, a gente entrou, tá, tudo bem. Foi aí que a intimidade começou a reinar entre a gente. Eu tive que começar a me trocar na frente dele. Pô, você dormiu no colo dele e ainda não tinha nem um pouco de intimidade. Você vê, cara, era uma amizade, nem amizade era, né, mano? Era um coleguismo ali só e ele foi de gadice mesmo, né? Subiu o pico lá com ela. Porque nossa roupa tava toda molhada, meu bobo já tava todo molhado e tudo. Eu falei bem assim, gente, querendo ou não, a intimidade vai ter que reinar entre a gente, porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso, eu me troquei, gente. Ó, acabou no meio do negócio. Bom, vamos pro segundo vídeo então, já que cortou no meio da palavra dela, né? Eu fiquei muito chateada nessa parte, porque eu comecei a fazer a trilha com a esperança de que, eu tenho um homem do meu lado, que tem curso de técnico de segurança. Botou entre aspas aí um homem, Murilo, tá vendo? Você é louco, hein? Tem curso de técnico de segurança, Marcelo. O técnico de segurança aprende a viver na selva, ô Marcelo? Tem curso de bombeiro. Eu vi ele tava em aula com uniforme. Eu acho que ele tá fazendo curso de bombeiro. É bombeiro civil, mano. Não é... No máximo vai fazer uma manobra de Heinrich ali se ela engasgar. De bombeiro. Tem experiências em resgate de vida, essas coisas, conhecimento. E eu tava botando muita expectativa, muita segurança nele. Só que durante o processo eu vi que eu não me sentia segura com o Roberto do meu lado. Não me sentia segura com o Roberto do meu lado porque ele não passava segurança. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ter que me salvar. Eu ia ter que me salvar de alguma coisa. Então a gente pegou
E eu falei pra ele assim, Roberto, eu tenho pena dessa mulher. Eu tenho pena dessa mulher porque você não passa segurança pra uma mulher de liderança. Você não passa aquele poder de liderança. Não, mas aí que tá, né? Aí ela começa a esculhambar o cara. Isso daí é que nem a gente tá falando, Murilo, a parada do Robertinho que a gente ficava zoando, era exatamente isso, tá ligado? O cara foi na gadice atrás da mulher, aí chega lá, realmente, cara, ele não é aquele cara que vai chamar a responsa pra ele até por N motivos e outro também que ele não tinha zero experiência ali na mata, tá ligado? Ah, mas até, Murilo, mesmo com falta de experiência, se ele fosse aquele cara, aquele macho, aquele alfa, né? Ele ainda assim ia conseguir passar essa segurança, mesmo sem experiência de sobrevivência na mata. Mas o Roberto não era um cara desse. Não era esse cara. E aí, mesmo ele não sendo esse cara, aí, beleza, ela descobriu que ele não era o alfa ali, machão, brabão. Mas daí vai ficar esculhambando o cara, igual ela ficou esculhambando, né, o tempo todo, né? E até então, zero motivos dela tá fazendo esse pronunciamento aí, Marcelo. Não, exatamente, zero mesmo, zero. Ela só tá contando a visão dela sobre o Roberto, mas ainda assim, nada de errado, digamos assim, por parte do Roberto. De tomar frente de uma coisa e falar, não, deixa que eu resolvo. E todo momento era eu mesmo que tava tomando conta de tudo ali, pensando em água, pensando em alimentação. O Roberto, ele só queria levar biscoitinho e salgadinho, que o chocotone, foi ele que levou o chocotone. O que eu levei? Eu levei enlatados, entendeu? Eu levei mais coisas apropriadas para um acampamento. Até aí tudo bem, a gente pegou, a gente foi tentar descansar. Eu tava muito, muito cansada, porque do dia 30 pro dia 31 eu fiquei amanhecida. Eu fui dormir umas 3 e pouco da manhã e acordei 5h40 da manhã. Acordei em cima da hora, 5h40 correndo. Eu falei pra ele, nossa, eu nem dormi direito, nem nada, eu tava super cansada. E após a trilha, eu só queria descansar. E na hora de descansar, o Roberto, ele falava muito. Durante a trilha, ele ia cantando música do Rei Leão. Aí você sobe a trilha porque você quer tomar um banho de cachoeira, quer relaxar e tá passando esse sufoco aí, quase morrendo, frio, cansado. Aí? Ele ia cantando música do Rei Leão, ele falou bem assim, pensou, a gente encontra os personagens do Rei Leão aqui, o Puma e não sei o que, aquela largatixa. Aí ele ficava Hakuna Matata. Ele ficava Hakuna Matata. Meu Deus, eu tô cansada. O Roberto, ele é meio crianção, Murilo. Você viu lá as referências dele lá, do Lilo Stitch, não é? Do Seu Madruga, do Chaves. Ele é moleque. Murilo, o Roberto, ele é molecão de condomínio, velho. Ele é molecão de computador, de jogar joguinho, de ficar no computador, de assistir anime. Ele é esse cara, mano. Ele não é o Barry Grylls. Pelo jeito, tá fazendo ela rir, né, Marcelo? Tá dando risada até agora, pô. Tô quente, eu tô com sede, eu tô com fome, eu quero descansar. E esse menino... Aí tá, tudo bem, né? Eu tava levando na esportiva, relevando isso. Aí tá, né? A gente pegou na barraca, eu tentando descansar. O Roberto falava, Roberto, eu falava, Roberto, eu quero dormir. Eu quero dormir, Roberto. Aí chegou até uma hora que o Roberto inventou de fazer cócegas em mim, gente. E eu tava totalmente estressada, meu corpo tava estressado, exausto. E no acampamento, gente, durante umas 7h30 da noite, chegou um outro trilheiro. E assim que esse trilheiro chegou, ele falou, ei, casal. Aí começou com a gente, né? Então ele acampou lá perto da gente também. Ele falou bem assim, eu tô querendo subir de ataque, subir a montanha toda. Eu falei pra ele bem assim, a gente vai descansar. Aí, como eu vi que o Roberto não passava segurança de liderança, aquele poder de segurança, né, o Betinho, eu falei pra ele bem assim, não, a gente vai dormir. A gente vai acordar 3h30, 4h30, a gente sobe, 4 horas a gente sobe, Roberto. E ele só concordou. Ele só tava concordando com o que eu falava. Então, aí esse rapaz chegou, eu passei essa coisa, né, pro rapaz lá, essa notícia. E ele falou bem assim, então eu vou descansar também, eu vou descansar. A gente fez trocas de alimento, conversou mais sobre a trilha, né, que a gente não conhecia. Eu falei bem assim, eu pensava que aquilo ali é o Pico Paraná. Ele falou, não, aquilo ali é o Itapiroca, que lá tem um ferro assim, né, de para-raio. Qual é isso? E ele falou, o Pico Paraná é aquele ali. Eu falei, aí ele me contou pro pico mais alto. Eu falei, Roberto, lembra que eu falei pra ti que eu queria muito ir naquela montanha ali, porque parece ser a mais alta e parece ser uma vista muito bonita, e era exatamente lá o Pico Paraná, só que nem eu e nem ele sabia, era a primeira vez indo. Então a gente pegou e descansou, né? Aí a gente combinou com um rapaz, com outro trilheiro, de acordar 3 horas e 3h30 começar, 1 hora antes do que eu tinha me programado. E nisso eu fui dormir, e quando o Roberto falava. Aí eu comecei a me estressar mais ainda, eu falei, cala a boca, eu comecei a gritar com ele, pedindo pra ele calar a boca, eu falava, cala a boca, eu quero dormir, eu quero descansar, Roberto, aqui não é brincadeira, aqui é coisa séria, aqui é a trilha mais difícil, a montanha mais alta do sul do Brasil, é 1.877 de altitude. E aí tá, ele até chegou a falar no podcast, né, ela não gosta de palavrão, mas ela vivia mandando calar a boca, mas ele não falou porque eu mandava ele calar a boca, ele não contou a história toda. Eu falei pra ele que eu não gostava de palavrão antes da primeira pica, bem no início da trilha. Então, e eu comecei a mandar ele calar a boca na hora de dormir. Eu falava, cala a boca, Roberto, eu quero dormir. Então, a gente pegou, descansou, aí começou a passar
Passou até um casal entre a gente, mais 1 e pouco da manhã, acho que mais meia-noite, né? 1 e pouco da manhã. Acho que 2 horas, não sei, gente. Eu não prestei atenção nesse horário porque eu só queria dormir. Como eu falei, a nossa roupa molhou tudo. O Roberto ainda tinha uma camisa e uma cueca enxuta, eu não tinha nada. Até meu bobojaco molhou. E eu tava totalmente nua, sem roupa, sem nada, dormindo. Eu tava só com o bobojaco me cobrindo por cima. O que eu falei pro Roberto? Roberto, vamos se abraçar pra gente... Ia lá, ó. Ixi, ela peladona chamou o Betinho pra se abraçar, velho. Caralho, ô, essa Betinho. história, Aí... viu? Vou te falar, mano. Não tem nem o que comentar, Marcelo, nessa história, cara. E como eu tinha já botado a minha barraca embaixo de uma moita, pra... empatar a chuva e o frio em cima da barraca. Pelo Roberto, gente, ele ia montar em qualquer canto. Se ele conseguisse montar a barraca, né? Que ele não sabe montar a barraca. Então eu botei lá naquele lugar pra proteger. Ele não sabe montar barraca, mas a barraca tava armada, Murilo. Depende de qual barraca que ela tá falando, Marcelo. E nisso, a gente pegou e aí na hora de dormir a gente se abraçava, né? E como eu falei, o Roberto foi totalmente respeitoso em relação a isso, gente. Ele não me tocou em nenhum momento e ele até tentou, né? Mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar... Eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra mim e falei, não, Roberto, não faça isso. Eu falei, eu não quero. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe a sua mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital dele, eu falei, eu não quero que nem você encoste seu órgão genital no meu corpo. Aí eu botei o bobojaco por trás do meu corpo pra não ter contato. Nossa e senhora. tá, até aí tudo bem. Então os dois estavam de conchinha, então, Marcelo. Aí desanimou pro Betinho. Mas também, né, cara, aí entra todo o rolê, o contexto, né? A mina não ia acabar rolando mesmo. Não era o primeiro rolê, Marcelo. Será que já tinham ficado os dois? Se os dois, por exemplo, já tivessem dado um beijinho? Pelo jeito não, que ela falou, entendeu? Ela deitou no colo dele lá, ele chamou... Pelo jeito não. O Betinho, Murilo, a real, Murilo, o Betinho, ele é aquele cara... Ele é devagar, entendeu? Ele é devagar nas atitudes ali em relação a pegar a mulher. Mas, fazer o quê, O cara não sei, mulher. Eu falei pra você, é o cara que tá jogando joguinho no computador, mano. Ele não é o... Entendeu? Ele não é o cara do rolê, velho. Isso, até tentou ali, mas não tinha um clima ali, né? Ele não criou o ambiente ali. Aí não rolou. Talvez se realmente ele tivesse um pouco mais de atitude e tal. Eu acho que ele tinha pegado, sim. Pegado essa Tayane aqui. Não é nenhuma 10/10, né, mano? Não, mas mesmo se fosse, Marcelo, tá os dois no meio do mato, né? Então. Aí que falei. Aí não é nem... Aí vai muito do que o Betinho teria que ter feito ali, né? Todo o contexto. Pelo que ela conta aqui, todo o contexto da subida e tal, já foi uma parada em que ele não conseguiu criar esse conforto com ela, né? Não conseguiu. Então ali na hora de abraçar não ia dar certo mesmo. Gente, muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho... eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa, porque ele não me tocou nem nada. Muito bem, que bom, cara, que bom. Então ponto pra ela aqui, Murilo. É que nos stories que ela soltou, uma palavrinha ali deu a entender, Marcelo. Eu não lembro exatamente qual, mas a gente falou na hora. Não só a gente, mas mais gente que fez react e tal, falou também. Não, parecia sim, parecia. Aí eu talvez possa ser até que ela tenha temperado um pouquinho, Murilo. Será que não? Ali, entendido? Pô, a grande maioria já jogou pra esse lado. Falei, pô, se ela vai pra esse lado, ela já ia entender, Murilo, que ia ser de repente até pior, porque daí a galera ia começar a criar, pô, beleza, você tem que trazer uma prova muito grande, porque hoje em dia você só falar, filho, não tá tendo mais aquela força que tinha antigamente não, né? Ainda mais ela, que a galera já criou uma certa antipatia, não ia funcionar esse papo de assédio. Então eu acho que ela, pelo menos nesse lado aqui, não sei se ela viu que não ia rolar muito, teve esse entendimento e aí não falou, ou se não, ela já não ia falar mesmo, mas pelo menos aqui eu acho que ela pelo menos acertou. E de novo, Marcelo, até então, beleza, ela tá contando um lado dela, né? Mas pelo fato dele ser, o mocinho, vou acabar com essa farsa. De novo, até então, nada que acaba com o Betinho, mano. Exatamente, ela meio que só tá confirmando a história, Murilo. Não tem nenhuma, só tá confirmando o que ele contou. É que ela tá contando a visão dela e ele contou a visão dele. Então, na visão dela, ele era um cara meio inconveniente, ele era um cara meio que não tinha atitude, ele era um cara meio crianção, não sabia montar uma barraca, mas tudo bem, é a visão dela, ainda assim, nada de demais. Nada de desmascarar, não, Murilo? Então, que ela falou que a máscara ia cair, né, Marcelo? Até então, nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. E em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente.
Ixi. E olha lá, Murilo. Foi eu. Murilo, então assim, tá vendo, ó? Ela sabia que podia acontecer, então aí comprova o que eu acabei de falar. Faltou ali, de fato, o Betinho se mostrar um alfa, entendeu? Ele não se mostrou um alfa, ela não quis, ué. É isso, Ela não só sabia como queria também, né, Marcelo? Se ela já subiu com isso. Eu acho que nem precisava ser aquele cara alfa mesmo, Marcelo. Talvez só ter ajudado um pouco mais ela, ter criado um climinha ali um pouquinho melhor. Mas, velho, não deu, O Betinho foi... Não soube avançar dar um passo a mais ali. Porque eu não vou mentir, não. Eu fui lá pra cima com o intuito de, relaxar, né, meu corpo. Ih, olha lá, tá vendo, Murilo? Olha, ela cantou a bola, mano. Ela que queria. Agora o que vai ter Ô, gente Betinho. convidando ela, Marcelo, pra subir Caralho, o Pico Betinho, Paraná. aí, Betinho, ó. Olha, Betinho, nessa questão, Betinho, a culpa foi sua, tá? Não rolou, a culpa foi sua, Agora o Betinho tá pensando lá, então ela queria. Aquele meme, né? Pô, depois de 10 anos eu entendendo porque a minha prima me chamou pro quarto dela e eu não quis entrar. Falei, caralho, era por isso, mano. Nossa senhora. Me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança de nada com uma mulher. Ele não acendeu tesão nela, Murilo. Puta, Betinho. Mas também faz parte, cara. Leva pra aprendizado, né, Betinho? Entendeu? Então, e mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. Eu dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a ver com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada, tipo, nem na minha frente. Deve ser virgem, mano. Será que é virgem? Será? Deve ser, né? Não sei, talvez não, mano. Cara também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então, o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Olha lá. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, Olha lá. Com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Nossa Aí, senhora, mas- meu. Queria o bagulho, ó. Tá, a noite inteira, a madrugada inteira. Ih. Ai, cara, no Acho- pôr do sol, Murilo, no nascer do sol, Eu acho Marcelo, que era foi por toda isso, hora, acho que pô. foi por isso que ela abandonou ele, então. Caralho, nem... Não, foi por isso. Esse é o motivo, Marcelo. Ai, Cara- tá o cara ficando com a- engraçado, pelo O cara menos. com a piroca indo e nem pra me... Não era o Pico Paraná que ela queria, Marcelo. Ai, caralho. Como eu falei, foi totalmente broxante, foi broxante demais. E eu só queria mesmo chegar. Porque eu tomei a decisão, eu só quero chegar no Pico Paraná, cumprir a minha meta, descer e vida que segue. Então a gente começou a trilha, né, 3h30 da manhã. A gente fez a trilha com o rapaz lá. E a gente, pra quem nunca foi, gente, é muito, 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 muito escuro. É como se vocês fechassem o olho de vocês e não enxergassem nada. Vocês ligam a lanterna, vocês só enxergam o que a lanterna foca ali. Mesmo vocês focando a lanterna pra longe, vocês não enxergam nada, é muito, muito escuro. É um breu lá em cima, gente. Aí a gente pegando, a gente só ia seguindo o rapaz, né, na frente, porque ele já tinha ido há 8 anos atrás lá. Ele conhece a trilha. Então a gente fez a trilha, no meio dessa trilha a gente encontrou o casal, né, que passou pela gente lá pro meia-noite, 1h e pouco da manhã. E a gente se juntou em 5 pessoas. E a gente fazendo a trilha, chegou em um momento que o Roberto, eu andando na frente, né, o Roberto começou a vomitar. Ele não falou, Tayane, me ajuda, eu tô passando mal, nem nada. Eu só vi que ele tava vomitando, gente, porque eu voltei pra trás de novo. Eu tava andando tranquilamente e ele só sentou e começou a vomitar, não pediu ajuda. Então eu voltei pra trás, eu vi ele vomitando, eu falei que tá vomitando, aí ele tava ali, né, ele não falou nada. Aí quando foi, eu peguei e fui mais pra frente com outro grupo. Chegando lá no outro grupo, eu falei pra ele bem assim, o Roberto tá passando mal lá atrás. E o rapaz, o outro trilheiro, voltou pra trás, né? Falou bem assim, não pode deixar a pessoa sozinha pra trás. Eu falei, mas ele tá bem aqui próximo, eu vim avisar vocês que ele tá passando mal pra ver o que vocês podem fazer. Porque eu não tenho informação de sobrevivência nem nada, é apenas um sonho e coragem que eu tenho, gente. E eu não ia saber o que fazer ali com ele na hora sobre o que ele tava passando mal, né? Então, eu fui pedir ajuda dos outros trilheiros. E o rapaz trilheiro voltou lá, conversou com ele, perguntou se ele tava bem, ele falou que ele tava bem e continuou a trilha. E chegou lá nessa parte, gente, eu tava com o bobojaco, né, só que tava fazendo muito, muito calor. E eu falei pro Roberto bem assim, Roberto, ele tava com uma blusa, porque a gente tava passando muito perrengue junto. Acabou. De novo, acaba no meio, cara. E o Roberto e os outros trilheiros viram o nascer do sol lá de baixo. Depois de ver o nascer do sol, a nuvem tomou conta do céu, eles subiram. Foi quando eu encontrei o Roberto lá em cima, só que eu tava bastante tempo lá em cima sozinha já. Tava muito, muito, muito frio. E eu tava me tremendo toda de frio. Então eu tava com muito frio, muita sede. E a gente pegou, o Roberto chegou lá em cima, passou uns 10 minutos, né? Ele falou bem assim, você quer tirar foto? Eu falei, não, eu já fiz todas as fotos que a gente fazer, já fiz de todos os vídeos. E eu falei pra ele bem assim, eu tô com muito frio, vamos descer. A gente pegou e desceu.
descendo, a gente desceu só nós dois, né? A gente descendo, tranquilo, ele fez um último vídeo meu lá, eu descendo, que eu dou tchau. E mais pra frente, passou 3 corredores do nosso lado. Que chegou numa parte que eu e o Roberto, a gente tava ali por onde descia essa trilha. Foi o mesmo caso que aconteceu na hora de subir, nas 3 pedras, famosas 3 pedras que eu sempre falo ali, né? Na descida, a gente falou, será que é por aqui, por ali? A gente não tava conseguindo achar. Então os corredores vieram, procuraram e acharam, e a gente seguiu eles. Então eles não iam apenas caminhando como eu e o Roberto, eles iam correndo, andando muito rápido. Então eu falei, o que eu falei pros corredores? Eu falei bem assim, nossa, vocês têm um passo muito rápido, né? Gostei. E a gente continuou a trilha e o Roberto tava na minha frente. Chegou uma hora que ele passou na minha frente. Aí eu peguei e eu falei pra ele assim, Roberto, você tá muito lento, eu vou passar na sua frente. Passei na frente dele. Então eu continuei a trilha, né, atrás dos corredores e o Roberto atrás de mim. Depois eu passei na frente deles. E eu saí disparada na frente. E aí os corredores já ficaram pra trás com o Roberto. Quem ficou pra trás foi os corredores. A última testemunha de quem viu o Roberto realmente foi os 3 corredores. E a gente... mas os corredores não subiu com ele. Os corredores não tinham meio que a obrigação, entre aspas, Murilo, de ficar lá com o Roberto. Não era assim, quem ficou pra trás com o Roberto que cuida dele, que acompanha ele, né? Porque também os corredores, Marcelo, subiram até mesmo com um intuito diferente. Eles subiram pra ver o pôr do sol. Beleza, os corredores também, Marcelo. Mas se já são corredores, Marcelo, eles já sobem no intuito de subir correndo e descer correndo, pô. E não tem nada a ver. Quem tava com o Betinho era ela, não era os corredores. Parada na frente. E nessa parte que o Roberto se perdeu, gente, eu também fiquei confusa. E eu olhei pra direita ou pra esquerda. Aí eu olhei para as árvores e falei, a direita tá marcada. Então eu segui a direita, subindo a direita. O Roberto falou que era a esquerda que tava marcada, mas em nenhum momento a esquerda tava marcada, gente. Ele se enganou por uma marcação de proteção para não passar para lá. Porque se a esquerda tivesse marcada, eu também tinha me perdido. Mas nesse lugar que ele também ficou confuso, eu segui a direita, que tava com as marcações da fita. E andando, subindo. E eu cheguei perto do A1, mas daí eu não entendi. Aí nesse momento eles se separaram, é isso? Não, acho que já tinha separado já, mano. Acho que os dois já tinham se separado. Acho que na subida os dois se confundiu, entendeu? Só que na subida os dois estavam juntos. Só que na descida ele já tava pra trás já. Tava descansando. Foi quando um corredor chegou comigo e falou bem assim, eu balancei, eu falei, cadê seus amigos? Ele falou, tá vindo lá atrás. Aí a gente citou sobre o Roberto, né? Aí ele falou bem assim... Aí ele falou, vem lá em cima ainda. Aí a gente até pensou, que a parte dele tá descendo o Pico Paraná ainda, né? Aí tá tudo bem. Aí os 3 passaram na minha frente. Aí depois eu continuei a subir. Aí eu cheguei no A1. Era 7h30, 7h35, 7h20 por aí, gente. Eu não lembro muito bem. Só sei que eu comecei a dormir, era 7h50. Eu botei o celular pra despertar 9 horas. Eu dormi até 9 horas da manhã esperando o Roberto. Eu não abandonei o Roberto. Se eu tivesse abandonado, eu tinha chegado no A1, desmontado minha barraca, pegado as coisas e ido embora sem avisar nem nada. Mas não, eu falei bem assim, eu vou ficar durante uma hora. O que acontece é que ela tomou uma distância muito grande dele, Murilo, então, que já é, de certa maneira, não aconselhável, né? A ideia era estar sempre junto, e aí ela esperou lá, e nessa daí ele já tinha se perdido, a ideia de não deixar pra trás, Marcelo, é você olhar pra trás e enxergar a pessoa que você foi, pô. Justamente não tomar essa distância pra não acontecer isso que aconteceu, né? Porque se você toma uma distância muito grande da pessoa que tá com você, ela pega uma trilha errada e já era, velho. E ali onde ela ficou confusa, o Betinho falou dessa parte também. Se eu não me engano, é a mesma parte que o Luiz tá falando. Ele falou que tinha marcação onde não era pra ir e a marcação pra seguir. E não sei o que ele foi fazer, que ele falou que aí ele escorregou, Marcelo. Escorregou e saiu rolando. Lá, aí foi pro lado que não podia ir. Pode crer. E ele não conseguiu voltar, né? Ele falou a verdade. Ele falou uma parada assim mesmo. Aí ele falou que tentou voltar e não conseguia. Então, só pra você ver, se ela tava ali, Murilo, nesse momento, e vê ele escorregando e caindo, ou ela poderia tentar ele voltar, ajudar ele a voltar. Mas não conseguiu fazer ele voltar. Aí, então você fica aí que eu vou buscar ajuda. Daí eu vou falar com os corredores, eu vou descer até lá, eu sei o ponto exato que você caiu, eu sei o ponto que você tá, entendeu? Só que como ela não tava junta, ele, não tem ninguém mais comigo, eu não consigo voltar, eu vou seguir por aqui. Que daí foi o caminho totalmente oposto, né, que ele tomou. Todos dormindo aqui, que era das 7h50 às 9 horas, mas nada de o Roberto chegar. E eu falei, vou esperar mais 15 minutos, eu fiquei até 9h15 esperando. Foi quando o outro trilheiro e o casal chegaram. E ele falou, ei, casal, tá dormindo? Aí eu abri a coisa e falei, não, tá só eu aqui, o Roberto tá vindo aí atrás. Ele falou, não, o Roberto não vem aí atrás, porque a moça aqui, ela torceu o pé dela, então a gente vinha bem lento. Se o Roberto tivesse vindo, a gente tinha encontrado ele no caminho. Aí eu falei, então eu não sei. Aí ele falou bem assim, eu tenho certeza absoluta que ele tá perdido, ele se perdeu. Ele falou bem assim, ele tá perdido. Então, ele falou bem assim, tem que ir atrás dele. Só que a gente tava sem água, sem nada, eu tava sem alimento, o único alimento que tinha era o chocotone e ameixa na bolsa do Roberto. Então eu tava com sede
Eu peguei, eu falei pra ele bem assim, eu não quero ir lá não quero ir, porque não tinha mais água nem nada. E eles... Mas caramba, eles tinham trocado a bolsa? Porque o Roberto falou que tava com Red Chocotone também, ameixa, né? Ou tava dividido pros dois? E agora ela falando, eu não quero ir, Marcelo. Fala assim, tipo, é diferente você falar que não quero ir do que você falar, agora eu não posso ir, não consigo ir, porque eu não tenho nada. Se eu for também eu vou me ferrar, né? Agora, eu não quero ir. Os 3 trilheiros estavam sem água já. Eles tinham água, mas era bem pouco. Eles tinham uma garrafa de Coca-Cola que tinha, acho que 2 dedos de água só. E eles deram uns biscoitinhos, uma alimentação pra gente lá, né? Deram chocolate pro outro rapaz. E nisso, gente, a gente foi atrás dele umas 9h30. Umas 9h30, a gente já começou a entrar em contato com os bombeiros e tudo. E a gente voltou de novo do último lugar que a gente viu o Roberto. E o que esse rapaz falou? Ele se perdeu aqui. O rapaz falou, eu tenho certeza absoluta que ele se perdeu aqui. E era lá do Vale do Cacatu, que ele entrou pra esquerda, né? E eu deixei meu vovô Jaca amarrado nos galhos das árvores. Então, você pensa, Murilo, talvez, cara, se o Roberto, na hora que ele escorregou ali, nesse ponto, ele tivesse ficado parado, né, mano? Talvez os caras tinham encontrado ele, né, mano? E eu acho que ele tinha... E de certo ele não ficou, né, mano? Porque de certo ele caiu e falou, puta, aqui eu já me ferrei, mano. Já não consigo subir mais. E ele continuou, mano. Só que talvez se ele tivesse ficado ali naquele lugar, se bobear, os caras tinham achado ele, mano. Pelo jeito também que ela falou ali, passou um cara que ele já tinha encontrado junto com a mulher, e a mulher tava com o pé torcido, Marcelo. Então eles desceram muito devagar. Então provável que o Roberto tava até na frente desse cara. Não tava, com certeza. Então eu ia conseguir ver, às vezes o Roberto escutava barulho, ia conseguir pedir ajuda pra esse cara enquanto esse cara descia. Ele poderia estar gritando ali, de repente, os caras iam escutar. Não é possível que a ribanceira que ele caiu levou ele 2 km pra frente, entendeu? Deve ter sido um lugar que... Olha a diferença, tá, Marcelo? A mulher torceu o pé, o cara veio devagarzinho, entendeu? Os planos, Marcelo, muda. Eu quero chegar lá embaixo 7 horas. Não dá, mano. Já mudou os planos a partir do momento que um se machuca. E era pra ter acontecido a mesma coisa com o Roberto e a Tayane. Mas porque ele é homem, então se foda? Mas na real a gente viu que ele não era o alfão ali. Ele não era o alfa ali, o pica ali. Então ela é mulher, não sei. Não, mas é questão só de não ter saído na frente dele, mano. Se ela não tivesse saído, ela não precisava carregar ele nas costas, mas se ela não tivesse saído na frente dele, ela tinha visto ele cair, por exemplo, ia saber que era ali, ia tinha falado, fica aí que eu vou descer, não sai daí, porque daí ia ser mais fácil achar ele, mano. Uma luva, eu falei, eu vou tirar minha luva, que ele sabe que essa luva é minha. E eu deixei ali, porque bobojaca, qualquer um poderia ter um bobojaca ali. Então eu deixei lá, se ele tentar voltar por aqui, ele vai ver que a gente passou por aqui, a gente tá atrás dele. Mas nada do Roberto. A gente gritou, chamando pelo Roberto. E chegou um momento, eu falei pra ele, eu tô com muita sede. Aí eu falei pra ele descer, eu não aguento mais, eu vou descer. Então eu peguei e retornei de novo. Ele ficou até chateado, né, que ele me expôs na internet. A menina me deixou pra trás também, isso, aquilo. Mas o que eu pensei? Eu vou sair na frente, porque eu vou me salvar. Não adianta eu tentar acompanhar uma pessoa aqui, que nós dois não tá tendo condições de estar em busca de uma pessoa. Eu falei, foi isso que eu fiz, gente. Eu cheguei no A1, eu fiz a gravação pra vocês tudo. A primeira vez que eu vi o helicóptero ali foi mais 1h30 da tarde, né? Eu peguei, desmontei a barraca e tudo. Muita gente questiona por que ela tava com o celular do Roberto, por que ela tava com o documento do Roberto, a chave. Porque a gente deixou tudo no A1 e subiu sem nada. Eu subi sem nada e ele subiu só com a mochila, com o chocotone e a ameixa. Gente, meus documentos, minha chave, tava tudo na barraca também. Meus pertences de casa, os pertences dele ficou tudo lá. E assim como foi perigoso pra ele ter deixado, foi perigoso pra mim também, né? Porque qualquer pessoa que passasse ali poderia pegar meus pertences. E o celular dele também tinha molhado na noite anterior. E não tava funcionando, a gente tentou botar na bateria portátil, mas não tava carregando, tava dando com que tava tendo água dentro do celular dele. E não tinha por que levar o celular dele, então. Ia ser mais peso pra gente. E aí chegando no A1, eu desmontei a barraca e tudo, carreguei nessas coisas. O que era peso pra 2 se tornou peso pra 1, porque eu ia levando o colchonete dele, eu ia levando alguns pertences deles, eu ia levando minha barraca, eu ia levando a minha mochila. E eu apenas desci, gente. Eu desci no meio da mata ali, eu não sabia como chegar na fazenda também, apesar de ter marcações, mas é muito mal sinalizado a trilha. E chegou em um momento no meio da mata que eu ficava perdida, eu ficava pra lá, é pra cá, ou pra lá, é pra cá, sobe, eu desce, porque é muita raiz de árvore ao nosso redor. Mas mesmo assim eu consegui me salvar sozinha, só com a ajuda de Deus, só Deus e eu. No meio da trilha eu encontrei águas, bicas de águas, cachoeiras, e consegui saciar minha sede. Então eu cheguei a fazer um vídeo, porque eu tinha apenas 525 seguidores, então meus 525 seguidores sabe que eu sempre postava falando, gente, eu tô aqui, é isso, aquilo, aconteceu isso. E eu contei, eu não tinha dimensão de que ia acontecer tudo isso, gente. Eu não tinha noção do que estava acontecendo lá embaixo, porque eu até cheguei, nossa, tem bombeiros, tem reportagem aqui. E quando foi, eu falei pra ele bem assim, gente, por mim eu não voltaria de novo atrás dele. Por quê? Porque eu tava sem alimentação e sem água.
como eu relatei pra vocês há um tempinho atrás. Então, tava sendo até mais perigoso pra mim de eu ter um desmaio por desidratação, por fome, tontura, lá em cima. E foi nesse intuito que eu falei, por mim, eu não voltaria. Porque o que passou na minha mente? Eu vou chegar no 1, se ele tá perdido, ele tá perdido, o que eu vou fazer? Eu vou chegar na base, eu vou contar pros fazendeiros e relatar o que aconteceu. Relatar o que aconteceu, eles vão entrar em contato e eu vou passar todas as informações pros bombeiros. E eles vão em busca. E foi isso que eu quis dizer. Então a gente chegou, eu cheguei na fazenda embaixo de chuva, umas 5 e pouco da tarde. Contei pros bombeiros o que aconteceu ali, né? Já tinha 2 bombeiros me esperando lá, eu contei pra eles o que aconteceu e tudo. Eu contei totalmente exato o que eu contei pra vocês. Gente, eles falaram bem assim, teve alguma briga entre vocês lá? Eu falei, não teve nenhuma briga séria entre a gente. A única discussão que teve entre a gente foi sobre isso, de que ele chamou muito palavrão e eu cortei amizade com ele. Eu falei isso na frente da tia dele e do tio dele, né? Foi isso que aconteceu, gente. Mas não teve nenhuma briga séria, de a gente se estranhar, de a gente se xingar, nem nada. Eu passei todos os procedimentos para os bombeiros, para a família do que aconteceu. E eu descansei na fazenda, né? Eu fiquei todo o tempo ali desde o dia 1º. Eu fiquei ali. Dia 2 eu queria subir, começou a chegar reportagem. Tipo, eu não tinha noção do que estava acontecendo, gente. Como eu falei na reportagem, né? Dia depois. Pra mim, isso só acontecia em jornal, em televisão. Nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Então, a ficha não tava caindo pra mim. Eu tava em choque, eu tava em pânico, eu tava aérea, tava totalmente aérea. Tava aérea mesmo, porque daí os caras foram falar com ela, começou a falar umas paradas nada a ver, mano. Que o sonho dela é comprar um motorhome e viver. Ah, se o Robertinha sumiu, é que Deus quis assim. Então, eu voltei minha entrevista para os repórteres, da forma que eu me expresso, né, do meu sotaque. E eu até postei bem assim, gente, investigações, interrogações, reportagem, tipo, o que tá acontecendo? Sério mesmo que tá acontecendo isso? Foi nesse intuito que eu postei aquelas coisas nos stories. E do nada começou a viralizar muito a minha rede social. Como? Eu não sei. Como começou a viralizar, eu não sei, gente. Ué, ô Murilo, caralho, vai ter parte 4 essa porra então, mano. Acabou nos 8h52, eu falei pra você, mano. Não, mas a história dela com o Roberto já acabou, Marcelo. Já acabou, na verdade. A história da reportagem ela já contou também. A partir daí é o que o Roberto vem falando, que ela tá sofrendo, é isso que vai ser. Mas acho que vai ter parte 4 não, mano, não é possível. Não, eu acho que vai. Mas beleza, a gente para por aqui porque foi até onde deu. Vai ficar gigantesco esse vídeo. A real, Murilo, falou e não falou nada. Essa é a real. Ela só contou do ponto de vista dela que ele não ajudava, e ele não sei o que, e ele era um betinha, e biriri parará. É isso, mano. Mas não nada de mais, nada que... Porque o que ela ficou fazendo de drama e não sei o que, parecia que, nossa, agora ela vai trazer um negócio aqui que vai acabar com o Betinha. Mano, nada. A única surpresa do vídeo, Marcelo, a única surpresa foi que ela queria dar e o Betinho não comeu, cara. A única, pelo menos isso, mano. Pelo menos isso pra salvar o vídeo nosso. A única coisa. Chega já. Show? Fechou.